Olá, bem-vindos de volta! E hoje eu vou iniciar o vídeo resolvendo o desafio que eu deixei no vídeo sobre as raízes. Você lembra? Então, se você quer aprender a resolver esse desafio, fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá comigo? E vamos lá ao nosso desafio. Determinar as dimensões de um terreno de formato quadrado cuja área é 576 metros quadrados. Então, primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou estar escrevendo todas as informações que o desafio está me dando. Ó, determinar as dimensões de um terreno no formato quadrado. Então, aqui eu já tenho a figura de um quadrado. O quadrado é uma figura que tem 4 lados e esses 4 lados possuem as medidas todas iguais. Então, depois dessa parte do formato quadrado, vamos à próxima informação que o desafio nos dá, cuja a área é 576 metros quadrados. Então, a área eu vou representar pela letrinha A, de área, que é igual. E agora vamos a uma outra parte. Já falamos da figura de um quadrado, agora a área. Como que se calcula a área de um quadrado? Será que você lembra? Então, a área de um quadrado ela é calculada pelas medidas do seu lado. Então, é lado vezes o lado. Então, é a medida do lado vezes a medida do lado, que é a mesma medida por se tratar de uma figura que é um quadrado. Então, L vezes L, eu posso também escrever como L ao quadrado. Mas por que é L ao quadrado? Aqui, ó, eu tenho L, que possui um expoente nesse L. Só que não está escrito, não se escreve o expoente quando o expoente é o número 1. Então, a mesma coisa com esse segundo L. O expoente dele também existe e é o número 1. Então, como eu tenho uma multiplicação de duas potências e as duas potências possuem bases iguais, ou seja, o que é a base aqui? É a letrinha L. Então, como as duas bases são iguais, L e L, como que eu resolvo essa multiplicação entre as potências? Eu vou repetir a base, que é o L, eu vou somar os expoentes. Então, o expoente aqui dessa primeira potência é o 1 e da segunda potência também é o 1. Então, somando o 1 mais 1, eu vou ter quanto? Eu vou ter 2. Então, eu reescrevi essa multiplicação de potências em uma única potência. Então, reescrevendo a equaçãozinha que eu estou formando aqui embaixo, a letrinha A, que é a área, igual a L ao quadrado. Agora, qual vai ser o próximo passo? Eu vou substituir o meu A, que representa a área, pelo valor da área que foi dada aqui no nosso probleminha, no nosso desafio. Então, a medida da área é de quanto? De 576. Então, em vez de eu escrever o A, agora eu vou substituir pelo valor que está sendo dado, 576, igual a L ao quadrado. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer apenas uma arrumação, porque toda vez que a gente se resolve uma equação, por que isso aqui é uma equação? Porque tem um sinal de igual, tem uma igualdade entre os dois lados da equação. Então, nessa equação, o ideal de se resolver uma equação é que no primeiro termo, ou seja, antes do sinal de igual, eu tenha a letra. Ou seja, a letra aqui da minha equação é a letra L, só que ela está posicionada no segundo membro aqui, no segundo termo da nossa equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma arrumação. Eu vou trazer essa letrinha para o primeiro termo e vou levar o númerozinho para o segundo termo, mas sem alterar nada no sinal. Por quê? Porque apenas eu estou fazendo uma arrumação. Eu estou trocando de lados, sim, mas estou trocando os dois termos.
né? O primeiro termo vai para o segundo e o segundo vai para o primeiro. Quando eu faço esse tipo de troca, eu não altero o sinal. Arrumando, o L ao quadrado vai vir para o primeiro termo, o igual a 576. Pronto, arrumadinho. Se tá arrumadinho, agora qual é o próximo passo? Resolver. E como que se resolve, ó? L ao quadrado. Então, como que eu vou resolver essa potência? Porque se eu quero descobrir o L, que o L representa os lados do meu quadrado, é isso que o probleminha pediu, né? Determinar as dimensões. Dimensões quer dizer que as medidas do lado. Então, se eu quero calcular essa medida aqui do lado do meu quadrado, para eu poder resolver esse L, o L teria que estar sozinho aqui. Mas ele não está sozinho, ele está acompanhado. E ele está acompanhado de quem? Do quadrado aqui, do 2. E como que eu vou fazer, né, para poder tirar esse 2 ali do L, para eu poder chegar então, né, ao meu resultado final, que é só o valor do L. Então vamos lá, ó. Eu vou ter que aplicar aqui o quê? Eu tenho uma potência, eu vou ter que aplicar a operação inversa da potência. E você sabe qual é a operação inversa da potência? Mas, poxa, você pode me perguntar assim, e a potência tem operação inversa? Sim, todas as nossas operações, nós temos as suas operações inversas. Como assim? Ó, a soma. Quando eu tenho a soma, qual é a operação inversa da soma? A subtração. Quando eu tenho a multiplicação, qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. Ou vice-versa. Se eu tenho a subtração, a operação inversa é a soma. Se eu tenho a divisão, a operação inversa é a multiplicação. E agora a potência. Será que a potência tem uma operação inversa? Aqui, ó, eu vou representar a potência como P ao quadrado. Será que a potência, né, tem uma operação inversa? Tem sim. E qual é essa operação inversa? A raiz, né? O temazinho que a gente viu, né, no vídeo anterior, aonde eu deixei o desafio. Então, é a raiz. Se eu tenho uma potência ao quadrado, então a minha raiz também vai ser ao quadrado. Só que aqui, ó, no índice da minha raiz, eu não coloco 2. Eu não escrevo 2, mas a partir do momento que eu não escrevo, né, o número 2, eu sei que essa raiz ela é quadrada. Então, né, vai ser a raiz quadrada de quem? Do P aqui. O P aqui não é a base da minha potência, o P vai vir aqui para dentro da raiz. Pronto. Então, a raiz quadrada é a operação inversa, né, de uma potência ao quadrado. E é essa raiz que a gente vai aplicar aqui para poder resolver, né, o nosso probleminha aqui. Então, aqui vai ser L igual. O 2 vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então, vai ser a raiz quadrada de 576. Então, para a gente poder descobrir, né, as dimensões do terreno, ou seja, a medida de L, falta agora a gente resolver o quê? A raiz de 576. Mas, nossa, você deve perguntar assim, mas é um número grande, como que eu vou poder resolver essa raiz da mesma maneira, né, como eu expliquei a resolução de raízes no vídeo anterior? Então, para esses tipos de raízes com números grandes, existem duas maneiras diferentes de você estar resolvendo. E vai ser essas duas maneiras, né, que eu vou estar mostrando para vocês a como resolver, né, e a como chegar à resolução de L. Então, vamos, né? A resolução da nossa raiz, lembra que eu parei aqui em L, é igual a raiz de 576. Então, a partir desse momento, eu vou estar mostrando para vocês as duas maneiras, né? Os dois métodos diferentes de se resolver raízes com valores grandes. Então, o primeiro método, eu vou utilizar o que chamamos de MMC. E o que é MMC? É o mínimo múltiplo comum. Mas como que se resolve a raiz através desse método? Eu vou resolver através do que chamamos de
fatoração. A gente vai fatorar esse 576. Mas como que se resolve, né, a fatoração de um número? Então, para mim resolver a fatoração de um número, é só eu pegar esse número, esse valor, e começar a fazer divisões utilizando números primos. Mas, poxa, o que é número primo mesmo? E vamos à definição de números primos. Números primos é todo aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas como assim? Ó, vamos ver quais são, né, os primeiros números primos. O primeiro número primo é o número 2. Por que o número 2 é um número primo? Porque ele é divisível apenas por 1. Então, se eu pegar o 2 dividir por 1, o que eu vou ter aqui como resultado? O próprio 2, porque 2 vezes 1 é 2 e 2 menos 2 é 0. Então, né, eu já confirmei, né, de que ele é divisível por 1. Agora falta ver se ele é divisível por ele mesmo. Então, 2 dividido por 2, eu vou ter como resultado o 1, porque 1 vezes 2 é 2 e 2 menos 2 é 0. Então, também confirmei, né, que ele é divisível por ele mesmo. Então, por isso, né, que o número 2 ele é considerado como um número primo, porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Não é divisível por mais nenhum número, né, mas cujo, ó, presta bem atenção aqui, cujo resultado da divisão aqui seja um valor exato, tá? Então, quando eu tenho divisão, né, cujos valores, né, são exatos, e nessas divisões, né, ele for divisível apenas por 1 e por 2 e por ele mesmo, então esse número ele é considerado como um número primo. Então, beleza, a gente viu que o número 2 é um número primo, mas qual será o nosso próximo número primo? O número 3. O 3 acontece a mesma coisa. O 3 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Depois do 3, nós vamos ter o 5. A mesma coisa, o 5 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Depois do 5, nós temos o 7. O 7 também só é divisível por 1 e por ele mesmo. Depois do 7, nós vamos ter o 11. O 11 é a mesma coisa, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Depois do 11, nós temos o 13. Mesma coisa, só é divisível por 1 e por ele mesmo. E assim por diante. Mas aí eu vou mostrar para vocês, ó, entre o 3 e o 5 nós temos quais números. Ó, vem o 2, 3, depois vem o 4. E se você perceber, né, o 4, eu não coloquei o 4 aqui, né, como número primo. Por que eu não coloquei ele aqui para ser considerado um número primo? Porque, ó, lembra que a definição de número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo? Então, o 4 não obedece a esses dois critérios. Ó, mas como assim? Vamos lá, vou pegar o 4 aqui só para mostrar de exemplo para vocês. O 4, vamos ver, ele é divisível por 1? 4 dividido por 1, eu vou ter como resultado próprio 4. Por quê? Porque 4 vezes 1 é 4. E 4 menos 4, 0. Então, sim, beleza. Ele é divisível por 1. Obedeceu o primeiro critério para ser um número primo. Agora, vamos ver se ele é divisível por ele mesmo. 4 dividido por 4. Eu vou ter como resultado 1. Por quê? Porque 1 vezes 4 é 4. E 4 menos 4 é 0. Beleza, ele obedeceu também ao segundo critério, né? Que ele é divisível por ele mesmo. Mas será que o 4 também não é divisível por um outro número, cujo resultado eu vou ter como um número inteiro? Vamos lá ver, ó. Será que 4 eu não posso dividir ele por 2? Ó, se eu dividir 4 por 2, eu vou ter como resultado o 2. E 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4, 0. Então, aqui, ó, tá vendo? Por que o 4 não é considerado um número primo? Porque além dele ser divisível por 1, por ele mesmo, ele também tem um outro divisor, que é o 2.
Então, a partir desse momento aqui que ele passou, né, por ele ser um número também divisível por 2, ele deixa de ser primo. E isso acontece com os outros números aqui, né, que não estão escritos aqui nessa sequência que eu escrevi. O 4, né, o 6, o 8, o 10, o 12... Então, todos esses números não são considerados números primos por causa disso, porque além de ser divisível por 1 e por eles mesmos, também são divisíveis por outros números. Então, depois de a gente ter visto e entendido o que são os números primos, então vamos começar, né, a fazer a nossa fatoração por números primos. 576. Nós vimos que o nosso primeiro número primo é o número 2. Mas será que 576 ele é um número divisível por 2? Porque para mim poder efetuar a divisão, essa divisão tem que ser um valor exato. E para ser um resultado exato, né, eu preciso que esse número seja divisível pelo número primo. Como que eu sei que o 576 ele é um número divisível ou não por 2? Então, para mim, né, poder dizer se um número ele é divisível ou não por 2, tem uma regrinha que só olhando o número eu já sei dizer se ele é ou não divisível por 2. Que regrinha é essa? Esse número, ele tem que terminar em um número par. E o que é um número par? São aqueles números, né, que são terminados ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou 6, ou 8. Se eu olhei para o número e ele terminou com um desses números, ele sim é um número divisível por 2. E o nosso 576, ele termina em 6. 6, então ele é um número divisível por 2. Então, vou começar a dividir, né, pelo primeiro número primo, por 2. 576 dividido por 2. Então, vamos arrumar nossa continha. 576 dividido por 2. Vamos abaixar o 5. O 5, ele é divisível por 2, por ele ser um número maior. Então, começamos a nossa tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Passou do valor que eu queria, então eu tenho que pegar o valor anterior. Então, vai ser o 4. E para chegar ao 4, eu multipliquei o 2 por 2. Então, coloco o 2 aqui embaixo. Coloco, né, a resolução do 2 vezes 2, que é 4, embaixo do 5 e diminuo. 5 menos 4, 1. Agora, eu vou baixar o próximo número, o 7. Coloco elezinho aqui do lado do 1. 17. Então, agora aqui eu vou continuar a minha tabuada até chegar ao 17. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 9, 18. Também passou. Então, vou pegar o valor anterior, que é o 16, aonde eu estou multiplicando o 2 por 8. Então, eu coloco o 8 aqui do lado do 2. E 8 vezes 2 é 16. Coloco o 16 embaixo do 17 e diminuo. 7 menos 6, 1. 1 menos 1, 0. Abaixo o último númerozinho, que é o 6, e coloco do lado do 1. 16. Olhando a nossa tabuada, né, eu tenho 16, aonde eu multiplico o 2 por 8, coloco o 8 aqui do lado do 8 e coloco o resultado de 8 vezes 2, que é 16, embaixo do 16. 16 menos 16, ou seja, 6 menos 6, 0, e 1 menos 1, 0. Acabou a nossa conta. Então, o resultado da divisão de 576 por 2 é 288. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo critério da divisibilidade por 2. Será que 288 ele é um número
número, né, divisível por 2, vou olhar a regrinha. O último númerozinho é o número 8. E o 8, ele sim, quando o número termina em 8, então quer dizer que esse número ele é divisível por 2. Então, eu vou continuar a minha divisão por 2. E vamos montar a nossa próxima continha. 288 dividido por 2. Abaixo 2, 2 ele é divisível por 2, né? Vamos procurar aqui na nossa tabuada, 2. Primeiro aqui, coloco 1 aqui embaixo. 1 vezes 2, 2. Coloco 2 embaixo do 2 e diminuo. 2 menos 2, 0. Abaixo 8, coloco do lado do 0 e vou procurar aqui na minha tabuada o 8. Aqui achei o 8, então é por 4. E 4 vezes 2 é 8. Coloco o 8 embaixo do 8 e diminuo. 8 menos 8, 0. Abaixo o último número, que é 8, coloco do lado do 0. A mesma coisa, procuro na tabuada, né? O 8. Então, aqui vai ser 4 novamente. 4 vezes 2 vai dar 8. Coloco embaixo do 8 e diminuo. 8 menos 8, 0 e acabou a nossa conta. Então, o resultado da divisão de 288 por 2 é 144. Novamente, vamos ter que observar se o 144 ele é um número divisível por 2. Vamos aplicar a regrinha da divisibilidade. Vamos olhar o último número é 4. 4, né, é considerado número par, então sim, esse número ele é divisível por 2. Então vamos continuar a nossa divisão agora de 144 por 2. 144 dividido por 2. Abaixo 1, ele é um número menor do que 2, não pode então dividir por 1. Vou abaixar então 14. 14 dividido por 2, vamos à nossa tabuada. 14, aqui achei o 14. Então, o resultado vai ser o 7. E 7 vezes 2 é 14. Coloco embaixo do 14 e vamos diminuir. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Agora, abaixo o último número, que é o 4, e coloco do lado do 0. 4 dividido por 2, vamos procurar a nossa tabuada, aqui temos o 4, então o resultado da minha divisão aqui é 2, 2 vezes 2 é 4, coloco o 4 embaixo do 4 e diminuo, 4 menos 4, 0 e acabou a nossa conta. Então o resultado da divisão de 144 por 2 é 72. Agora vamos fazer a mesma coisa. Será que o 72 é um número divisível por 2? Aplicando a regrinha da divisibilidade, vamos observar o último número, que é o 2. O 2 é um número par, então esse número, ele sim é divisível por 2. Então vamos continuar com a nossa divisão. 72 agora por 2. Abaixo 7. 7 dividido por 2, vamos procurar na nossa tabuada. Do 6 vai para o 8. Então, eu vou ter que pegar o valor anterior, então vai ser por 6. Então, aqui vai ser por 3, coloco embaixo do 2, resolvo a multiplicação 3 vezes 2, que é 6, e coloco o 6 embaixo do 7. Agora é só diminuir. 7 menos 6, 1. Abaixo o último número, que é o 2, coloco do lado do 1, 12. Vamos procurar nossa tabuada. 12 tá aqui. Então, vai ser por 6. E 6 vezes 2 é 12. Coloco embaixo do 12 e diminuo. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. E acabou a nossa conta. E o resultado da divisão de 72 por 2 é 36. A mesma coisa, 36. Será que 36 é um número divisível por 2? Vamos observar o último número, 6. 6 na regrinha da divisibilidade, ele sim é um número par, então ele é um número divisível por 2. Então vamos à nossa próxima divisão.
36 por 2. Abaixo o 3. 3 dividido por 2, vamos procurar na nossa tabuada. Do 2, o próximo número aqui é 4. Então, eu pego o número anterior, que vai ser por 2. Então, o resultado da minha divisão aqui é 1. 1 vezes 2 vai dar 2. Coloco embaixo do 3 e diminuo. 3 menos 2, 1. Abaixo o 6 e coloco do lado do 1, 16. Procurando na nossa tabuada o 16. Então, é o 8. 8 vezes 2, 16. Coloco embaixo do 16 e diminuo. 6 menos 6, 0. E 1 menos 1, 0. E o resultado, então, da minha divisão de 36 por 2 é 18. Agora, a mesma coisa. Vamos observar se o 18 ele é um número divisível por 2. Fazendo como mesmo? Olhando o último número, 8. 8, né? Ele, dentro do critério da divisibilidade por 2, ele é considerado um número par. Então, esse número, ele sim é divisível por 2. Então, vamos à nossa divisão por 2. 18 dividido por 2. Vou abaixar o 1. O 1 não pode dividir por 2 porque ele é um número menor. Então, vou abaixar o 18. 18 dividido por 2. Vamos procurar na nossa tabuada aqui. Achei o 18. Então, o resultado aqui é 9. E 9 vezes 2 dá certinho 18. Coloco embaixo do 18 e diminuo. 8 menos 8, 0. E 1 menos 1, 0. Acabou a nossa conta. E o resultado da divisão de 18 por 2 é 9. E agora, vamos observar se o 9 ele é divisível por 2. Aqui, como só tem um número, né, o 9, observando, ou seja, aplicando a divisibilidade por 2, ele não é um número par, o 9 não é considerado um número par. Se ele não é considerado um número par, então o 9 ele não é divisível por 2. Se ele não é divisível por 2, então eu vou para o nosso próximo número primo, lembra da demonstração que eu fiz anterior? Depois do 2, o nosso próximo número primo é o 3. Será que o 9 ele é divisível por 3? Então, como que a gente vai fazer para descobrir se o 9 ele é divisível por 3? Vamos olhar a nossa tabuada do 3. Vou fazer ela aqui no cantinho, ó, tabuada do 3. Será que na tabuada do 3 eu vou achar o 9? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Aqui, achei o 9. Se eu achei, então sim. O 9, ele é um número divisível por 3. Então, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3. Aqui vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 menos 9, 0. Acabou a conta. Então, o resultado da nossa divisão de 9 por 3 é 3. E o 3, será que ele é divisível por 3? Lógico, né, que é. Vai ser ele dividido por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3, eu vou ter como resultado o 1. Pronto. Quando eu chego, né, na fatoração ao último valor, o 1 quer dizer o quê? Que eu encerrei, né, a minha fatoração. Agora, como que eu vou resolver, né, a minha fatoração aqui com os resultados para poder descobrir, então, né, o resultado, né, da minha raiz quadrada de 576. Então, como eu estou calculando uma raiz quadrada, então eu vou ter que agrupar, né, os meus resultados de 2 em 2. Agrupei aqui, agrupei mais uma vez, agrupei mais uma vez. E agora aqui eu agrupei, né, dois valores de 3. Então, aqui vai ser 3. Agora eu vou pegar esses valores e vou multiplicar um pelo outro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Pronto, cheguei ao resultado final da minha raiz quadrada de 576, que é quanto?
24. E agora vamos ao nosso segundo método, chamado método da estimativa. Então, voltando aqui, eu quero resolver a raiz de 576. Esse segundo método, vai mostrar uma maneira diferente, de se resolver essa raiz. Raiz de 576. Eu vou começar com o 10. 10 ao quadrado é igual a 10 vezes 10, que é igual a, vou multiplicar 1 vezes 1 é 1. E como eu tenho dois zeros, eu vou repetir os dois zeros. Então, 10 ao quadrado é igual a 100. Então, agora eu vou começar, a partir dessa base aqui, a fazer as minhas estimativas. Mas assim, como assim as estimativas? Do 10 ao quadrado, eu vou para o próximo valor, que vai ser o 20. O 20 ao quadrado. Nós vamos ver a resolução do 20 ao quadrado, se vai ser um número maior ou menor do que o 576. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é igual. Como que eu resolvo aqui dois valores que tem zero? Pego 2 e multiplico por 2 daqui, vai dar 4. Como eu tenho um zero, dois zeros, acrescento dois zeros. Então, a resolução de 20 ao quadrado é 400. E 400 ainda é um valor menor do que 576. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a próxima estimativa. Então, o próximo valor vai ser o 30. 30 ao quadrado, que é 30 vezes 30. Como que eu resolvo? Pego 3, multiplico pelo 3, que vai me dar o 9. 1 zero, 2 zeros, acrescento 2 zeros. 900. O que aconteceu aqui? 900 passou do valor da raiz que eu queria, que é 576. Então, o que eu tenho que entender aqui? Se passou, então eu sei que o 576 está entre o 400 e o 900. Está entre esses valores, ou seja, está entre o 20 e o 30. Vou começar a fazer as minhas estimativas. Vou começar com o próximo número depois do 20, que é o 21. Aí o que eu vou fazer? O 21 eu vou armar a continha, vezes 21. Mas aí você me pergunta, eu vou ter que ficar resolvendo 21 vezes 21 se não for 22 vezes 22, se não for 23 vezes 23 e assim por diante até chegar ao 576? Não. Uma dica, uma forma rápida, que eu dou para vocês, resolver só o primeiro número aqui, só a casa da unidade. 1 vezes 1 deu 1. Se eu olhar, o 1, que é o meu último número, e olhar aqui o último número da minha raiz aqui, é 6. Então, 6, é diferente de 1. Então, eu já sei que o 21 não vai ser, o valor da minha raiz de 576. Aí, eu vou tentar o próximo valor, 22. E eu vou fazer da mesma maneira, só vou fazer a multiplicação na casa das unidades. 2 vezes 2, 4. 4 é diferente de 6, então também sei que o 22 não é. Vou tentar o próximo, 23. 23 vezes 23, vou fazer a multiplicação só da casa das unidades. 3 vezes 3, 9. 9 é diferente de 6, então também não é por 23. E vou tentar o 24. Vezes 24 é igual. 4 vezes 4, 16. Fico 6 e sobe 1. A última casa, a casa das unidades, é o 6 e aqui também é o 6. Então, o que eu faço? Se a casa das unidades, deu certinho o valor, aí sim eu só vou precisar resolver essa multiplicação para poder realmente conferir, se é o 24 a resolução da nossa raiz. Porque pode acontecer em alguns casos da casa das unidades ser o mesmo valor, mas não ser o valor da minha raiz. Então, para me ter a certeza,
Ó, acusou que aquele número ali na casa das unidades é o número possível para a resolução da minha raiz, eu vou lá e pego e resolvo a multiplicação. 4 vezes 2, 8, mais 1, daí vai 9. Agora eu boto o sinal de mais embaixo do 6. 2 vezes 4, opa, deixa eu apagar o Wi-Fi aqui antes de fazer o próximo. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Agora resolvo a minha soma. 6 eu repito. 9 mais 8, 17. Sobe 1. 1 mais 4, 5. Beleza, ó, confirmei certinho que é sim o 24, a resolução da minha raiz quadrada de 576. E continuando, né, a resolução, né, do nosso desafio, a gente viu que pelos dois métodos, né, tanto pelo método do MMC, né, como pelo método, né, das estimativas, né, eu obtive como resultado da minha raiz quadrada de 576, 24. Então, 24 é a medida de L e L é quem? É a medida, né, de cada lado do quadrado. E o quadrado representa o quê? O quadrado representa o terreno de formato quadrado. Então, né, como o probleminha está pedindo para determinar as dimensões do terreno quadrado, e as dimensões estão representadas pela letrinha L, então, né, cada medida vale 24. Aqui, como a área está sendo representada por metros ao quadrado, então a nossa unidade de medida vai permanecer, né, em metros. Então vai ser 24 metros, 24 metros e 24 metros. E chegamos, né, à resolução do nosso desafio. E chegamos ao final do nosso vídeo da aula de hoje, aonde, né, eu resolvi o desafio que eu deixei no vídeo sobre países. Eu espero que vocês tenham curtido, né, o vídeo da aula de hoje. Então eu peço que vocês deixem um joinha, que vocês compartilhem e para aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam no meu canal. Agradeço a presença de todos, beijos, até a próxima e fiquem com Deus.